segundo ano. Aqui é o professor Marcos Aurélio, professor de Química. E hoje nós vamos tratar de dois assuntos aí bem tranquilos, tá? Tranquilos a partir do momento que a gente também faça os exercícios, né? Não devemos esquecer de fazer todos os exercícios, tá certo? Já de início, já falo com vocês, né, que nós faremos para essas duas aulas os dois módulos que a gente vai ter hoje, que é o módulo 9 e o módulo 10, nós faremos exercícios da página 308 e os exercícios da página 311, tá? Não deixem de fazer os exercícios, muito importante aí para nossa aula, para o nosso desenvolvimento, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Primeiro módulo 9, nós vamos falar de concentração das soluções, que é em ppm. ppm a gente fala em partes por milhão. O que significa, pessoal? É uma parte em 1 milhão de partes, né? Entenderam? Não, não é nada, né? Professor, que coisa difícil que você está falando. O que isso quer dizer para facilitar o nosso entendimento, tá? Quando a gente falar, pessoal, em partes por milhão, eu quero dizer que uma coisa, ela está em um universo de 1 milhão, aquela mesma unidade, tá? Então, só para ficar claro e ficar fácil para a gente. Vamos aí no livro, né? Você tem aí ó, essa definição aqui, ó, partes por milhão. O que 1 ppm significa, tá? No nosso exemplo, ele falou que aqui, ó, 1 miligrama do soluto, daquilo que eu quero dissolver, em 10 a 6 miligramas de quê? De solução. Tá vendo que sempre na mesma unidade de medida? Então, miligrama com miligrama. Então, 1 miligrama dividido por 10 elevado a 6 miligramas dessa solução. Tá? Se a gente transformar 10 a 6 miligramas, nós vamos transformar ela em 1 quilo. Então, ou seja, é 1 miligrama por 1 quilo de solução. Tá? Pensar aí nos remédios, a diluição, né? Se quisesse diluir um remédio, vai ser, por exemplo, 1 ml daquele princípio ativo, 1 miligrama daquele princípio ativo em 1 quilo de uma determinada solução, né? Num quilo do remédio, por exemplo, tá? Isso representa que eu tenho na minha solução 1 miligrama por quilo, tá? Daquela determinada substância que foi preparada, tá? E, pessoal, mas olha só, sempre o mais importante aqui é a unidade, tá? Que o ppm vai ser sempre 1 dividido por 10 a 6. Se fosse ml aqui ao invés de miligrama, então seria 1 ml dividido por 10 a 6 ml. Tá certo? Então eu tenho que trazer sempre para a mesma unidade, tá? Então, 1 miligrama por litro vai ser 10 a 6 miligramas. Se fosse grama em vez de miligrama, seria 1 grama dividido por 10 a 6 gramas. Tá certo? Então, sempre pensar 1 dividido por 10 elevado a 6. Tá? 1 dividido por 1 milhão. Tá bom? 10 a 6 significa 1 milhão. Por isso, partes por milhão. Tá? Então, ppm em massa significa que é 1 dividido por 1 milhão. Tá? Então, o livro até dá um exemplo bacana para a gente aqui. Ó. Em um ar poluído, a concentração de monóxido de carbono é 40 ppm em monóxido de carbono em massa. O que significa? Significa que em cada milhão de gramas, olha que legal, ó, em cada milhão de gramas, há o quê? 40 gramas de monóxido de carbono. Então, quando a gente leva para a fórmula, aqui, ó, 40 ppm é o quê? 40 gramas dividido por 10 a 6 gramas. Se fosse miligrama, mesma coisa aqui, ó, 40 miligramas dividido por 10 a 6 miligramas, tá? E aí, a gente transformando, seria o quê? 40 miligramas em 1 quilo de ar. Tá certo? Então, 40 miligramas de CO em 1 quilo de ar. Tá certo? Então, partes por milhão em volume vai ser a mesma coisa, pessoal. Olha aqui, ó. Partes por milhão. 1 ml por 10 a 6 ml, né? 1 ml por 10 a 6 ml.
mesma coisa, tá? E aí a gente tem também ppb, que é parte por bilhão. Enquanto a gente falar de ppb, parte por bilhão, a ideia é a mesma. Enquanto parte por milhão é 10 a 6, igual a gente está vendo aqui na parte de cima, parte por bilhão é 10 a 9, tá certo? 10 a 9. 10 a 9, se a gente colocar aqui, ó, 10 a 9 do milímetro vai dar tonelada. Então, ou seja, é mais diluído ainda. É 1 miligrama em 1 tonelada, tá? Bem interessante isso, né? Pessoal, isso é muito utilizado principalmente na mineração, tá? Quando a gente estudar a próxima matéria aí, que é das diluições, né? A gente consegue perceber isso melhor. Mas na mineração, isso é um negócio que é muito utilizado. Por quê? Porque às vezes, para você poder minerar algum determinado mineral, você vai achar, às vezes, 1 miligrama dele em 1 tonelada de terra, né? Pode acontecer isso? Pode acontecer, isso é normal, né? Às vezes, para poder, por exemplo, numa mina de ouro, pode você ter uma concentração baixa dessa de ouro. Aí a empresa vai avaliar se vale a pena ou não fazer essa mineração, né? O professor aqui que vos fala trabalhou no laboratório da Vale do Rio Doce e lá a gente analisava um minério que chama caulim, tá? Então a gente fazia essas observações aqui em ppm, né? Dava um pouco mais, né? Mas a gente fazia exatamente isso aqui, esses cálculos aqui, né? A gente ia lá e fazia um processamento de uma amostra e analisava quanto que a gente tinha daquela amostra em 1 quilo daquele minério, né? Que está sendo lavrado, né? Então a gente vai e fazia esses resultados, calculava esses resultados através de uma série de análises que a gente fazia, né? E aí a Vale decidia se ela ia fazer mineração daquilo ou não, né? Às vezes a gente encontrava em alguns lugares uma concentração muito alta, né, por quilo, né? Mas às vezes a gente encontrava também concentrações baixas. Então ela fazia avaliação se era interessante ou não, tá? Então, só um exemplo para a gente ver a prática aí da química aí no nosso dia a dia, né? No dia a dia, principalmente das indústrias. Então, só para não esquecermos, né? Parte por milhão, sempre na mesma unidade, 10 a 6, né? 1 dividido por 10 a 6. Pode ser em miligramas, pode ser em grama, pode ser em ml. Sempre colocar na mesma unidade, tá certo? Então, partes por milhão, 10 a 6. Parte por bilhão, 10 a 9. Da mesma forma, em grama, em miligrama ou em ml. Ok, pessoal? Então, dessa matéria é isso aí. Façamos os exercícios para a gente poder ficar craque nisso aí. Pessoal, então agora a gente vai, depois dessa parte aí de ppm e ppb, né, de concentração das soluções, a gente vai para a parte de diluição e mistura de soluções, tá? Então é onde a gente vai fazer, estudar a diluição das soluções, né, e a mistura, quando a gente faz uma mistura de soluções, o que acontece, como se calcula isso aí, tá? Mas o importante aqui são os cálculos, né? A gente entender, a gente ter o entendimento aí dos cálculos que a gente vai efetuar, tá? Mas aí, diluição de soluções, né? A diluição de solução é o quê? Eu estou diminuindo a concentração dela, tá? Então, olha só, para ficar prático para a gente, vamos lá. Eu tenho lá um suco de limão que eu fiz. E aí, por cargas d'água, eu errei na quantidade de açúcar dele, né? Então ele ficou muito doce, né? A gente pode falar que a concentração de açúcar está o quê? Muito alta, tá? Então, para eu poder diminuir essa concentração de açúcar, o que eu faço? Eu vou lá e acrescento o quê? Acrescento mais água, né? Ao mesmo tempo que meu suco também vai ficar um pouco mais, a gente fala aguado, né? Menos concentrado, mas eu consegui diminuir a concentração de açúcar. Ele vai ficar mais fácil de ser bebido, né? A gente percebe menos o açúcar porque ele foi diluído. Então, diluição de soluções, pessoal, é o quê? É diminuir a concentração daquele meu soluto, tá? Através de adição de quê? De um solvente, tá? Então, eu acrescento um solvente que eu vou fazer com que a minha solução
ela diminua a sua concentração, tá? Então, tem um exemplo, um desenhozinho, né, indicando que eu tenho uma solução aqui embaixo, que é azulzinha mais concentrada. Eu estou colocando mais um solvente aqui, eu vou o quê? Que eu vou desconcentrar, eu vou diluir esta minha solução, né? Olha o resultado, né? Acrescentei, aqui estava com azul forte, aqui ela ficou com um azul mais clarinho, né? Então ela ficou uma solução mais diluída. Então, o que é a diluição de solução, pessoal? É quando a gente diminui a concentração por adição de um solvente, tá? Professor, mas tem como calcular isso aí? Tem. E é bem tranquilo o cálculo. Vocês vão ver que o cálculo não é muito difícil, não, tá? Só ficar falando que a química é difícil, assim que enganando vocês, tá? Tem nada de difícil, não. Mas vamos lá. Vamos utilizar com um exemplo de mol por litro, que aí a gente já engloba tudo. Que se a gente fizer mol por litro e depois fazer por concentração, é a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma. A ideia vai ser sempre a mesma, tá? Então vamos lá. A gente parte da nossa fórmula, né? Que é molaridade, né? É o que? É a quantidade de matéria, né, o número de mol, dividido pelo volume em litro. Tá certo? Por uma alusão, se eu desmembrar essa fórmula, eu tenho que o número de mol é o quê? É a concentração molar vezes o volume. Então, aqui, ó, concentração molar é o quê? Número de mol dividido pelo volume. Número de mol é o quê? Concentração molar vezes o volume, né? Isso a gente só fez uma alteração aqui na fórmula, né? Só passou o volume para lá, multiplicando. Ele estava dividindo, a gente passou para lá multiplicando. Simplesmente é uma matemáticazinha básica aqui, tá? Então aqui, ó, vamos considerar essa solução aqui, ó, tá certo? Não sei qual que é a concentração delas não, tá certo? Mas eu sei que aqui, ó, eu tenho um número de mol aqui, então nós estamos fazendo o quê? Uma diluição, tá certo? Então eu tenho uma quantidade de mol aqui, que eu não sei quanto que é, tá? Eu tenho um volume aqui e uma concentração, tá certo? Quando eu adiciono água, né, nesse caso aqui, o que eu vou fazer com o volume? O meu volume vai o quê? Vai aumentar. Vocês concordam que o volume aumenta? Aqui, ó. Eu tinha aqui, ó, dois volumes praticamente igual, acrescentei água, o que aconteceu na minha solução final? O meu volume é aumentado, tá certo? Só que como eu acrescentei só o solvente água, vocês concordam que o número de mol, né, continua sendo o mesmo? Né? A quantidade de matéria, né, continua sendo a mesma? Sim. O que eu alterei na minha solução? Eu alterei o meu volume, tá certo? Então, olha para vocês verem, né? Vamos pegar a fórmula original aqui, ó. N dividido pelo volume. Se eu aumentar o volume, ele é o quê? Inversamente proporcional à concentração. Se eu aumento o volume, o que acontece com a minha concentração? Ela diminui. Não é isso? Ó, aumentei o volume, diminui a concentração. Inversamente proporcional. Tá certo? Então, pessoal, esquematizando esse nosso pensamento, né? A quantidade em mols do soluto na solução inicial é N1 e ela pode ser calculada, né? Quantidade de mol, né? Através dessa fórmula aqui. N é o quê? Concentração molar vezes o volume. Então tem um número fixo, tá? Na solução final, a quantidade ela pode ser calculada da mesma forma, né? O N é igual ao quê? M2, que é o volume, que é a concentração molar 2 vezes o volume 2, mesmo que seja aumentado. Então, a gente pode, dessa forma, a quantidade soluta ela não é alterada, né? Ela não é alterada. Então, a gente pode escrever isso aqui, ó, essa fórmula aqui que a gente está vendo, né? N1 é igual a N2. Então, a gente vai e iguala essa equação. Então, M1 vezes V1 é igual a M2 vezes V2. Tá certo? Pessoal, então, quando a gente... só para ficar claro, né? Então, quando a gente iguala a fórmula, né?
N1 é igual a N2, a gente fala que o concentração molar vezes o volume de um vai ser igual a concentração molar vezes o volume de outro, que vai dar essa fórmula final. Com essa fórmula final, a gente consegue calcular qualquer coisa que eu quiser saber da diluição, tá? Então, a gente sempre usando, claro, né, a mesma unidade, a gente consegue calcular. Mas por que que é possível? Porque o número do soluto, né, a quantidade de soluto, o número de mols solutos é o mesmo, independente se a solução aumentou de volume, que é o caso aqui na 2, ou não. Tá certo? Então, essa fórmula ela mostra para a gente o seguinte: eu tenho uma quantidade, uma concentração conhecida aqui e uma concentração que aqui não é conhecida. Por quê? Porque eu acrescentei o quê? Um volume, tá? Então, se a gente pensar um pouquinho mais, a gente sabe que o quê? Que esse V2 aqui é o quê? É o volume 1 mais o volume 2, tá? Então, isso é bem fácil, né? Se eu tiver a quantidade aqui desse volume, eu vou saber quanto que eu tenho do V2 aqui. O N é a mesma coisa, né? Então, o número de mol que eu tenho aqui é o mesmo número de mol que eu tenho aqui. Por quê? Porque eu não acrescentei mais nada, eu acrescentei só o quê? Só solvente, eu estou diluindo a minha solução. Tá? Então, quando eu faço essa diluição, é bem interessante. Ó, vamos lá, vamos pensar naquele primeiro exemplo que eu dei lá da açúcar, né? Vamos pensar que eu tinha aqui uma quantidade de açúcar aqui e um volume. Tá muito doce. O que que eu fiz? Coloquei água, né? A quantidade de açúcar é o quê? É a mesma. O que que eu fiz? Eu só diluí, né? O volume que aumentou. Então, eu diluí a concentração de açúcar, mas a quantidade de açúcar é o quê? É a mesma, né? Se eu tomar, só para a gente só esclarecer aqui a cabeça para a gente poder entender direitinho. Se eu vim aqui e tomar vamos supor que é um suco de limão com muito açúcar, né? Se eu venho aqui e tomo esse suco de limão aqui, eu vou estar tomando a mesma quantidade de açúcar que eu estiver tomando aqui. Vocês concordam? Porque o que eu fiz? Eu só diluí, só ficou mais diluído, mas a quantidade, vamos supor que era 10 gramas que eu tinha aqui, as 10 gramas continuam aqui, né? Vamos falar que o número de mol aqui era 2 mol, né? Quantidade de matéria, né? 2 mol de açúcar. Aqui continua tendo o quê? 2 mol de açúcar. Não muda a quantidade de açúcar. Simplesmente ela ficou o quê? Mais diluída, tá? Então essa fórmula aqui, concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Então, eu tendo 3 dessas incógnitas, eu consigo resolver qualquer um. Isso nos exercícios, pessoal, vai ficar bem mais claro e bem mais fácil, né? Por isso que é importante a gente fazer sempre o quê? Fazer exercício, tá? Essa matéria de mol, né, de concentração, a gente tem que fazer bastante exercício para poder ficar fácil, tá? Só adiantando aquilo que eu falei, né? Se a gente partir da fórmula de concentração, vai ser a mesma coisa, tá? Ali a gente falou em mol, mas em concentração vai ser a mesma coisa. Vai ser o quê? C1, concentração inicial vezes volume inicial, é igual a concentração final vezes volume final. C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2, pois a massa do soluto, ela não muda. Quem que mudou? O volume final, o volume da solução, que ficou uma solução com um volume maior, tá? Então, isso é a diluição das soluções, tá bom? Então, para a gente calcular a diluição das soluções, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó, tá? Concentração inicial, né? M1 vezes V1 é igual a M2 vezes V2, tá? Isso aqui, para a gente fosse falar em mol, em concentração, vai ser a mesma coisa. E se ele der para a gente a concentração, pedindo para a gente achar o N1, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, essa fórmula é uma fórmula que a gente consegue estar sempre modificando, sempre utilizando de formas diferentes. Então, se eu quiser achar que o N1 seria o quê? N1 vezes o V1 é igual a N2 vezes o V2. Então, sempre em diluição, a gente vai sempre
utilizar esse mesmo pensamento, essa mesma sequência, tá? Lembrando que na diluição, né, eu diluí apenas a quantidade de produto, continua sendo o quê? Sendo a mesma, tá? Importante a gente entender isso aí, tá certo? Então, às vezes, pessoal, se a gente falar em medicamento, por que que às vezes o médico ele passa lá o antibiótico para a gente tomar em tantos dias e tem que fazer a diluição certinha? Porque a gente tem que tomar aquela quantidade do medicamento. Ela só não pode ser o quê? De uma vez, tá? Mas a gente está tomando o quê? A mesma quantidade. Se eu diluir mais do que tá pedindo, e, por exemplo, o médico me fala lá, você vai tomar esse medicamento durante 7 dias, né? A essa concentração. E aí eu diluo ele mais, vai sobrar produto. E aí eu vou tomar menos do princípio ativo, tá? Então é importante. Isso que é a grande importância das diluições, né? Por isso que a química a gente tem que fazer as coisas bem certinho, né? As quantidades bem certinhas justamente por causa disso, tá? Porque as quantidades elas são bem exatas, e elas têm que ser bem exatas também, tá certo? Então as diluições também a gente tem que procurar fazer de forma bem certinha, bem criteriosa, tá? E agora, pessoal, a gente vai falar sobre misturas de soluções de mesmo soluto. Mistura de solução do mesmo soluto, professor? Agora, quando a gente, por exemplo, vamos dar um exemplo, vamos continuar no exemplo em vez de suco de limão, vamos colocar água com açúcar, né? Vamos falar só em água com açúcar agora para ficar, talvez fique mais fácil da gente conseguir entender. Então vamos lá, olha só. Eu tenho 2 frascos aqui de água e açúcar. Com o quê? Com concentrações, com quantidade de mol, com volumes diferentes. O volume pode ser até igual, mas a quantidade de mols, né, é diferente. A concentração em mol por litro é diferente, tá certo? Então, eu vou misturar essas soluções. Quando eu misturo essas soluções, pode ser, tá? Eu não vou ter uma diluição, tá? Eu vou ter uma diferença na minha concentração, tá certo? Então a gente vai misturar as concentrações, a concentração final ela vai ser diferente, tá? Por que que ela vai ser diferente? Porque a quantidade de matéria, quando é o mesmo soluto, ela vai ser o quê? Diferente, né? N1 é diferente de N2 e que vai ser diferente de quê? De N3, tá certo? Concordam com isso? Mas se, por exemplo, se eu for calcular a concentração de cada um separado, qual fórmula que eu uso? Eu uso essa aqui, ó. Eu uso essa fórmula aqui, ó, né? Concentração é o quê? Número de mols dividido pelo volume, tá? Concentração, número de mols dividido pelo volume, tá? Então eu posso vir aqui calcular a concentração de cada uma separada, tá? Vai ser igual a essa aqui, ó. M1, né? M1 vezes V1, que é o quê? Vamos voltar aqui, para não ficar difícil aqui, ó. Né? Cada uma delas aqui, se a gente transformar em número de mol, vai ser o quê? Número de mol, o quê? Concentração vezes o volume, tá? Então, de cada uma eu posso calcular, né, o número de mol de cada uma aqui separado, tá? Então, a gente pode chamar isso aqui de frasco 1, frasco 2 e frasco 3. Então, a quantidade, olha que interessante, ó, isso que é importante aqui, ó. A quantidade de mol do soluto X, né, que é o soluto que a gente está, em cada recipiente ela pode ser calculada pelo produto, né? N é igual a M vezes V, tá? Então, o N1 eu calculo assim. N1 é o quê? M1 vezes V1, N2, M2 vezes V2 e N3, M3 vezes V3, tá? Como, pessoal, a relação entre elas, olha que interessante, ó, a relação entre as quantidades é o quê? N1 mais N2, que vai dar quem? N3, não é isso aqui, ó? Eu estou misturando essas duas,
tá certo? E vai dar N3, ou seja, a soma dos números de mols, da quantidade de matéria, tá certo? Vai estar aqui, né? N1 mais N2 é igual a quem? N3, tá certo? Da mesma forma que o volume da solução 1 mais o volume da solução 2 é igual a quem? Volume da solução 3, tá certo? Então, N1 mais N2 é igual a N3. V1 mais V2 é igual a V3. Então, eu posso fazer da mesma forma que eu fiz aqui, né? Que M1V1 é igual a M2V2, eu posso fazer isso aqui embaixo, né? Então, M1V1 mais M2V2 é igual a M3V3. Tá certo? Ah, que legal, hein, professor? Então, a gente calcula quando a gente estiver misturando soluções de mesmo soluto, tá? A gente consegue calcular as concentrações, número de mol, dessa forma. M1V1 mais M2V2 é igual a quem? M3V3. Tá certo, pessoal? Da mesma forma que eu falei, aqui a gente fez para o número de mols, mas se eu quiser fazer para concentração em grama por litro, mesma coisa. C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 é igual a C3 vezes V3, tá? Da mesma forma, tá? Da mesma forma. Nota-se, pessoal, que isso aqui são para líquidos, né? Soluções e líquidos do mesmo soluto, tá? Do mesmo soluto. Por que que eu estou falando isso? Porque se a gente misturar 100 centímetros, né? 100 milímetros de água com 100 milímetros de álcool, a gente vai ter menos de 200, tá? A gente vai ter menos de 200. Então, essa é só uma observação, tá? Só uma observação. Então, tem que ser do mesmo soluto, do mesmo solvente. Tá certo, pessoal? Então, aqui, ó. Concentração 1 vezes volume 1 mais concentração 2 vezes volume 2 é igual a concentração 3 vezes volume 3. Eu gosto dessa fórmula que ela fala de concentração e a gente pode levar para as outras todas da mesma forma, né? Mol por litro, número de mol, tá certo? A gente consegue fazer da mesma forma. Então, aí, não se esqueçam, tá? Como eu já passei, façamos exercício aí da página 308 e da página 311, tá certo? Façam os TC também e nós vamos corrigir depois esses exercícios, porque isso aí precisa ser uma coisa que a gente precisa treinar bastante para a gente conseguir realmente ter um entendimento bacana, tá? Se a gente estiver corrigindo os exercícios vai ser melhor, mas tentem fazer, tá? Para poder facilitar. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato aí pelo e-mail aí da escola, que vocês já estão mandando as atividades. Que se ficar muito difícil a compreensão, a gente tenta mudar um pouquinho a forma de explicar, né? Vocês explicam também o que talvez que vocês não estão entendendo da melhor forma, que eu tento daqui ajudá-los. Ok, pessoas? Abraços, espero que vocês estejam bem aí e tchau!